Agora foi. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Estamos começando mais uma aula aqui. De certa forma, diferente, creio eu. Eu acho que eu vou só fechar aquela janela ali rapidão, pessoal. Pronto. Melhorou nada, mas é alguma coisa. Mas bora lá, gente. Deu pra perceber que estou colocando vocês hoje aqui no Google Meet? Por que isso, professora? Porque... eu esqueci de dar o meu bordão, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, hein? Tudo depende do horário que você tá dando aula. Então, assim, por que eu resolvi colocar vocês hoje aqui no Meet? E vai ser uma mudança nossa desse bimestre. Bem-vindos a esse terceiro bimestre. Eu não sei para que lado eu olho, mas eu acho que eu olho para cá. Tá bom. Então, bem-vindos a esse terceiro bimestre. Por que eu coloquei vocês hoje aqui? Situação. Eu comecei a perceber que, a assiduidade de vocês assistirem os vídeos barra YouTube estava meio baixo. E quando eu tinha a aula com o Google Meet com vocês, de certa forma, a tirada de dúvidas saía melhor. Eu usei o bimestre passado só para nós tirarmos dúvidas, né? Essas aulas, essas lives. E eu percebi que a assiduidade de vocês era bem melhor agora. Então, com isso em vista, mudamos agora esse bimestre. Vou passar com vocês, fazer lives com vocês normalmente, ao invés de gravar as aulas. Porque gravando as aulas eu percebia que eu perdia muito tempo, né? De aula, que na verdade nem de aula, mas de preparação, que eu tinha que pegar mais ou menos a minha segunda-feira inteira para isso. E percebia que a assiduidade de vocês não era tão grande. Então, para modificações. E outra modificação nesse bimestre é que nós vamos trabalhar com vocês só de 15 em 15 dias. Como assim, professora, de 15 em 15 dias? Você vai sumir por uma semana? Não. Eu vou dar uma semana para que vocês realizem as ações. Então, hoje estou postando. Semana que vem eu não vou postar nenhum vídeo, não vou postar nenhuma atividade nova, não vou postar nada assim nesse sentido, tipo de ações didáticas e avaliativas. Eu vou só estar disponível para que vocês tirem dúvidas e resolvam as correções e tudo mais. Eu vou fazendo as correções e tudo mais. Então, vai dar tempo de vocês promoverem as ações de forma coerente e com o tempo certo, para que a gente não fique tudo atrasado. E também vai fazer com que o volume de atividades nosso fique mais tranquilo. Porque eu percebi também que eu postei muitas coisas, de certa forma a gente teve, eu acho que 9 atividades no mês passado, e eu percebi que é complicado de vocês seguirem, né, esse fluxo. Então, para auxiliar-nos, vamos fazer isso. Então, vamos ficar sempre uma semana vai ter aula, tipo, aula. Toda semana vai ter aula, mas, tipo, aula, vídeo gravado, atividades, novas ações, novos desencadeamentos. E a gente vai ter uma semana entre essas duas semanas de aula, né? Para que vocês realizem as ações, para que vocês tenham tempo de realizar as ações e não ficarem muito fadigados. Porque eu sei que, da mesma forma como eu posto atividades todos os dias para vocês, outros professores também postam. Então fica meio puxado. Então, pra não ficar muito puxado, exaustivo, cansativo, vamos fazer assim, beleza? Então, semana que vem eu não vou postar aulas, sim, videoaula e atividade. Vai ser para vocês realizarem as ações e eu vou estar acompanhando vocês, né? Aqueles que, óbvio, desejam. E na outra semana, que eu não sei qual é o dia dela, depois eu checo isso. Tem um calendário ali, depois eu checo isso. Vamos ter as ações. Aí, vamos retomar. E vai ser com a live, eu vou fazer uma live no horário gravado que tem. Se eu não me engano, são 10h30. Hoje eu não gravei com vocês ao vivo, porque eu achei que eu não avisei, de certa forma. Não avisei. Eu acho meio chato eu fazer uma live com vocês sem avisar. Acho que fica muito corrido. Então, para que não fique muito corrido para vocês, eu preferi fazer assim. Beleza? Então, mas na próxima semana, quer dizer, na outra semana, né? Eu vou colocar o aviso na nossa sala de aula. Eu vou iniciar uma live com vocês no horário gravado. E eu vou esperar que tenha alguém, pelo menos, lá para me assistir.
Então é isso, pessoal, vamos começar a nossa aula de verdade. Preferi o Meet também, porque dá para eu automaticamente colocar o slide na tela, o que é muito bom, muito útil. Eu acho muito útil. Aí eu não preciso ficar juntando vídeos. Então, é uma nova. Vamos usar essa plataforma de forma mais intensa esse bimestre, para que assim eu possa fazer outras ações, porque como eu ganho, eu não vou precisar gravar as aulas, fazer toda a preparação na segunda-feira, eu ganho tempo para fazer algo diferente com vocês na semana, entende? Vai ser. Esse nosso bimestre, ele vai ser. Eu vou tentar que ele seja mais interativo. Para que vocês interajam comigo, para que eu não fique aqui sozinha. Ao Léo. Ok? Então, bora lá. Vou fixar aqui e vou apresentar. Nossa, mal, meu dedão. Então, vou apresentar a tela para que nós possamos ir para o nosso. Iniciar agora. Ir para nossa. Novo conteúdo! Uhul! Conteúdo novo! Que se chama Reflexive Pronouns. Professora, que nome bonito. Não é tanto não, queridos. Deixa rapidinho. É um nome legalzinho, mas vai lá. Vai lá. Reflexive pronouns. O que significa isso, professora? Reflexive pronouns são pronomes reflexivos em língua portuguesa. Seria a tradução. E por que eu coloquei essa imagem de uma montanha sendo refletida num lago? Porque é realmente isso que o reflexive pronouns ele faz. Uma das funções, das características do pronome reflexivo, é que eu estou falando sobre mim mesmo. É alguém falando sobre si mesmo. É que a ação verbal da frase, ela recai sobre a pessoa que está falando. Então, por isso que a gente coloca essa imagem do espelho, né? Dessa reflexão de imagem. Quando eu uso isso, eu crio essa ideia de refletir a mim mesmo. É isso que essa reflexão do pronome reflexivo, ela quer dizer. Então, bora lá. A função, quando se usa, os reflexive pronomes, pronomes reflexivos, eles são utilizados quando a ação do verbo recai, a ação do verbo praticada na frase, pelo sujeito, recai sobre ele mesmo. Como assim, professora? Quando eu falo, a professora se esqueceu, significa que eu, professora, promovi uma ação, que é o de esquecimento. E essa ação de esquecimento caiu sobre mim mesma, porque fui eu que me esqueci. Então, é quando a ação verbal do verbo, a ação praticada do verbo, o que o verbo está promovendo recai sobre a própria pessoa que está falando, sobre o próprio sujeito. Então, é essa ideia de reflexão. É eu falando sobre mim mesma, ou eles falando sobre eles mesmos. Essa ideia de reciprocidade, entende? Então, ele geralmente, esse pronome, ele aparece após o verbo e concordando, eu coloquei concordando errado ali, tem mais um O, mas concordando sempre com o sujeito. Vamos usar aqui uns exemplos. Eu coloquei esse exemplo desse lindo cachorro para mostrar que essa ideia, o cachorro lambeu-se. Então, o cachorro se lambeu ou lambeu-se. Um cachorro está promovendo a ação de lamber e o cachorro está sofrendo a ação de ser lambido. Então, tipo, tudo do verbo, toda da frase está rodando, é cíclico, está indo atrás do cachorro. Então, o cachorro lambendo o espelho é a mesma coisa aí. Tipo, é ele se lambendo. Essa ideia de reciprocidade. Então, toda vez que você pensa em reflexive pronouns, pense no espelho, sobre uma ação promovida para a mesma pessoa. Entende? Então, vamos aqui nos exemplos. Eu coloquei exemplos. Eu vou publicar esse slide para vocês na nossa sala de aula, então pode ficar tranquilo. Então, os exemplos aí. Eu coloquei exemplos com todas as pessoas verbais, para que não tenha dúvida alguma sobre a escrita de como se faz esse pronome reflexivo. Tipo, I looked at myself in the mirror. Então, essa tradução seria: eu me olhei no espelho. I looked, então eu olhei, at myself, para mim mesmo, in the mirror. Então, eu me olhei no espelho. Todas as vezes quando eu quero falar sobre mim mesma, eu vou colocar o eu, o sujeito, o verbo, e logo após eu vou colocar o pronome reflexivo, porque ele está fazendo referência a mim mesmo. E todas as vezes quando eu estou falando sobre mim, eu, o I, né, o pronome pessoal I,
eu uso myself. Beleza? Então, bora lá. You must protect yourself from the sun. Você deveria se proteger do sol. Então, you, você, must protect, deveria se proteger, deveria proteger, yourself, se proteger do sol. Então, you must protect yourself from the sun. Você deveria se proteger do sol. Todas as vezes que eu tô falando sobre o you sendo só uma pessoa. Você lembra que no pronome pessoal, os pronomes pessoais no inglês, quando a gente fala sobre você e vocês, é a mesma escrita. Só que em pronomes flexivos pronomes reflexivos, a escrita do pronome reflexivo, ele é diferente. Você vai perceber isso ali embaixo. Para ter essa diferenciação, para eu saber quem eu estou falando. Eu estou falando só sobre uma pessoa, se eu estou falando sobre mais pessoas. Tenha esse cuidado. Então, he doesn't take care of himself. Ele não se cuida. Então, todas as vezes que eu uso he, de ele, eu uso himself para ser o meu pronome reflexivo. Para formar o pessoal. Karen, she, is not old enough to dress herself. Então, Karen não é velha o suficiente para se vestir sozinha. Então, Karen aqui eu estou colocando o nome de uma mulher. Então, ele é um she, né? É o pronome pessoal dele que poderia substituir o nome dela ali, Karen. Então, she is not old enough to dress herself. Todas as vezes que eu quero falar sobre she, eu uso herself. Percebe que tudo no final é self, porque tá dando essa ideia de reciprocidade, de mim mesmo. Então, se vocês se lembrarem do pronome objetivo, né? Quando eu tô falando sobre outros indivíduos, a gente já estudou isso, esse my, you, him, she, her, it, yours, your, them. Se lembra que a gente já usou isso de certa forma? A gente já aprendeu isso usando como substituindo um objeto, né? Fazendo o papel do objeto numa frase. Agora, percebe que a única diferença que a gente tem é acrescentando esse self ou selves. Você vai ver abaixo. Tipo, the cat is licking itself. O gato está se lambendo. Então, todas as vezes que eu uso esse it, né? Para coisas, animais e objetos, eu uso itself. We amazed yourselves. Então, nós nos divertimos. Eu não separei ali o nos divertimos. Mas aqui, em básico. Então, todas as vezes que eu uso we, que é nós, mais de uma pessoa, me incluindo junto, eu uso yourselves. Percebe ali no final? A finalização? V-E-S, selves. You should write notes for yourselves. Vocês deveriam escrever notas para vocês mesmos. Escreveu vocês errado ali também. Foi mal, pessoal. Então, you, quando eu falo you, falando sobre vocês, mais de uma pessoa, eu uso yourselves. Tem essa diferença. E they are proud of themselves. Eles estão orgulhosos deles mesmos. Toda vez que eu uso they, né, mais de uma pessoa ali, eu uso themselves. Perceberam as diferenças? Espero que sim, pessoal. Então, tipo, aqui seriam os nossos exemplos para que vocês entendessem essa ideia de reciprocidade. Tipo, I look at myself in the mirror. Eu me olhei. You must protect yourself from the sun. Eu me protejo do sol. He doesn't take care of himself. Ele não se cuida direito. Então, é ele que está não se cuidando. She is not old enough to dress herself. Então, tipo, ela não é velho o suficiente para se vestir. Beleza? Então, entendam essas ideias. Aqui eu coloquei para vocês. Vamos lá, pessoal. Aqui eu coloquei para vocês o reflexivo pronome junto com o personal pronomes, né? Intercalado junto com alguns mais exemplos. Então, esse quadrinho é para vocês usarem. Coloquei aí para que vocês entendessem a correlação, né? I, myself, you, yourself. You, para mais pessoas, né? Yourselves. He, himself. Para que vocês tenham toda essa combinação de fatos, ok? Então,
Eu espero que vocês tenham pegado, pessoal. De certa forma, esse é um conteúdo mais fácil. Eu preferi que a gente iniciasse o nosso bimestre com um conteúdo mais tranquilo, porque para ter essa necessidade, sabe, da gente iniciar leve. De certa forma, os nossos conteúdos desse bimestre eles são mais tranquilos. Hoje, fui eu colocando aqui. Eles são autoexplicativos, sabe? Eles fazem são muito parecidos com a língua portuguesa, então eles são mais tranquilos de pegar. Eu espero que vocês tenham pegado de boas, que tenha entrado certinho na cabeça de vocês. Se não entrou, revisem, pessoal. E se vocês não entenderam, me fale, que eu posso trazer, na certa forma, na aula que vem, na próxima semana, que não tem nenhuma atividade, eu posso trazer vídeos extras para que vocês, de outros professores, para que ver se vocês entendam melhor, sabe? Vídeo aulas, de certa forma, de outros professores no YouTube, para que vocês entendam melhor o conteúdo. Mas assim, de certa forma, ele é mais simplificado. Vai ter um exercício junto e uma açãozinha, um desafio que eu pedi para vocês hoje. Mas vai ser mais tranquilo. Espero que vocês tenham pegado tudo certinho. Ok? Tchau, tchau, pessoal. Até mais.